Boa noite! Tema da live de hoje: 4 erros que você pode estar cometendo aí na sua soparia. Mesmo que você ainda não tenha começado o seu negócio de sopas, fica de olho no que eu vou falar aqui hoje, porque pode te ajudar bastante a evitar cometer esses erros. Primeiro erro que eu quero chamar bastante atenção é você não vender. Como assim, Cláudia? Como não vendeu? Todo dia eu posto, todo dia eu me esforço para vender e como assim você está dizendo que eu não vendo, que isso é um erro? Não, primeiro eu quero dizer para vocês o que não é vender, né? Fazer um post no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, isso não é vender. Isso faz parte do processo de divulgação, mas isso não é vender. Vender não é só isso. Fazer uma folheteria, distribuir na sua vizinhança, isso é legal, você tem que fazer, é importante, mas isso não é vender. Muita gente que tem um negócio de sopa, um negócio, qualquer negócio, enfim, entende que só divulgar é vender. E na realidade não é. E muitas vezes aí o seu negócio pode estar parado, pode não estar performando tão bem quanto poderia, porque você não está sendo ativo nas vendas, na parte comercial. Isso é tão importante quanto fazer uma sopa gostosa. Ter um negócio, ele envolve várias facetas e vender é muito importante. Eu escuto às vezes dos empreendedores que, poxa vida, mas eu tenho que vender, eu já cozinho, eu já faço compra, tem que vender? Tem que vender. Se você quer ter lucro, quer viver do seu negócio, tem que vender. E é assim, às vezes a pessoa fala assim, eu vendi bem hoje. O que é vender bem? Vender bem é você vender melhor do que você vendeu na semana passada, é você bater um recorde, fazer uma entrega que você nunca fez antes, isso é vender bem? Então, assim, vender bem, isso tem que estar ligado a uma meta, né? Você tem que ter uma meta para atingir. O que você espera do seu negócio? Quanto você quer ganhar com o seu negócio? Qual é a sua meta? É faturar 10k por mês, 10 mil reais? É faturar 15? É faturar 5? Cada um tem uma meta diferente, né? Eu falo em 10k porque eu acho uma meta que é atingível, ela é mensurável, atingível, é uma meta SMART, né? Que é a metodologia de criar metas de uma maneira que você consiga atingi-las. Então, uma meta de 10k é uma meta que é possível uma pessoa com negócio de sopa atingir, mas pode ser muito mais. Eu já vendi mais de 2 vezes isso num mês. Então, assim, primeiro você tem que pôr uma meta antes de você pensar que você já está vendendo, porque quando você começa a vender sem saber aonde você quer chegar, é que nem aquela história do coelho da Alice, vocês já devem ter escutado. A Alice no País das Maravilhas, ela para pedir uma informação para o coelho, e o coelho fala, para onde você está indo? E ela fala, não sei. Ele fala, bom, se você não sabe, qualquer caminho serve. Isso, comercialmente falando, também está valendo, né? Se a gente não sabe qual é a nossa meta, o que a gente quer vender por mês, quanto a gente quer ganhar, qualquer coisa pode parecer bom. Semana passada eu vendi 20 sopas, essa semana eu vendi 40. Poxa, dobrei, a minha venda está ótima. Mas qual era a sua meta? Se fosse 100, você ainda não atingiu. Você tem que trabalhar mais para atingir as metas, tá bom? Então, eu botei aqui um exemplo com uma conta fácil, né? Se você, vamos falar em 10k, né? Que é o tema do evento, a gente está aqui no aquecimento do evento. Se você quer faturar 10k por mês, se você vai vender a sua sopa a 20 reais, uma conta aí redonda, no grande centro está mais, nas cidades menores um pouco menos, mas mais ou menos 20 reais, são 500 sopas no mês. Aí você vai trabalhar quantos dias? Vou trabalhar 1 dia por semana? Você vai ter que vender 125 sopas em cada dia que você trabalhar. Você vai trabalhar 2 dias por semana? Vão ser 62 sopas em cada dia que você trabalhar. Você vai trabalhar 12 dias por mês? Vão ser 42 sopas por dia que você for trabalhar. Isso são metas. E aí assim, você chegou no número. Tá bom, eu quero faturar 10k e eu vou trabalhar uma vez na semana só. Então, para faturar os 10k, eu tenho que vender 125 sopas em cada dia que eu for trabalhar. Aí vem o desdobramento da meta. Isso é que é vender, assim, é você traçar o caminho até o dinheiro estar dentro do seu caixa. Como que você vai fazer para vender essa quantidade por dia trabalhado? Seja qual for a sua meta. Como que você pode vender? Se você já me segue aqui, tem muita gente nova aqui, mas, enfim, não sei se você já me escutou falando isso, eu sou uma defensora ardorosa das parcerias. Eu acho que a parceria é a melhor forma de você vender mais, atingir sua meta, chegar onde você quer.
No negócio de sopas tem muitas parcerias possíveis. O tipo de parceria que mudou a minha vida foram as nutricionistas, né? Na realidade aconteceu a primeira, eu fui atrás das outras e isso foi uma coisa que alavancou o meu negócio de uma forma muito importante. Por quê? As nutricionistas, elas prescrevem sopas para quem... Eu vou trazer uns dados para vocês aqui hoje, eu gosto muito de trazer dados de mercado, porque não é só a minha experiência, a minha opinião, é o que o mercado, o que as associações de alimentos falam, é o que as empresas de pesquisa trazem. Então, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, parcerias com... Eu estou falando das nutricionistas porque eu acho o número 1. É uma forma de você... aumentar seu faturamento muito rápido. Ai, Cláudia, eu tentei, liguei para uma nutricionista, ela não quis. Ok, liga para a segunda, para a terceira, para a quarta, até você começar a ter sucesso, né? Você vai começar com a primeira, aí você vai começar a postar aquilo ali nas suas redes sociais, vai começar a divulgar a parceria, ela vai começar a te divulgar, e aí as outras vão, a segunda, a terceira, a quarta parceria, elas vão ser mais fáceis do que foi a primeira. O primeiro contato, a primeira parceria é sempre um pouquinho mais trabalhosa da gente fechar. Depois a gente já se sente mais seguro, a gente já sabe assim o que a gente vai negociar, né? A gente já sabe o que a pessoa espera, como que a gente tem que agir, e aí as outras vão sendo mais fáceis. Além de nutricionista, tem outros tipos de profissional com quem você pode buscar parceria. Dentistas, né? Porque as pessoas fazem cirurgia de boca, implante, cirurgião plástico, esteticista, personal trainer. Tem várias categorias que você pode buscar parceria. E aí, quando você... Voltando aqui 2 passinhos para trás, você tem uma meta ali, quero faturar X por mês e eu preciso vender, você vai buscar os veículos para você chegar nessa venda. Essa live, o tema é 4 erros que você pode estar cometendo para quem chegou depois, e o primeiro deles é não vender. É disso que eu estou falando, é de um trabalho comercial ativo. Não é você fazer um post no Facebook, ai, poxa, só 5 pessoas que curtiram, não estou conseguindo vender. Isso não é vender. Vender é você... tirar o bumbum da cadeira e botar o bumbum aonde você quer chegar. Tem um palestrante que eu sigo que fala isso. Tira o bumbum da cadeira e coloca ele lá onde você quer sentar. Então, é você ir atrás, tá? Então, tem outro tipo de parceria que pode te ajudar, que é a de... pessoas que vendem algum produto complementar ao seu. O que pode ser complementar à sopa? Até vinho é complementar à sopa se a gente estiver falando dessa estação que nós estamos, que é o inverno, né? Nesse momento as pessoas estão ali predispostas a consumir alimentos mais calóricos, a tomar vinho. Então, uma parceria possível com alguém que vende vinho. Eu separei aqui algumas, né, para não correr o risco de esquecer. Pães de fermentação natural, por exemplo, é outra parceria que não tem a ver com sopa de dieta e tem um pouco a ver com o inverno. Por exemplo, você faz uma sopa super gostosa e o seu parceiro faz aquele pão maravilhoso para a sopa aí dentro do pão. Vocês podem vender juntos. Ele divulga a sua sopa na rede dele e você divulga o pão na sua rede. Isso é uma parceria super boa, porque você atinge um público que bom. Eu também amo sopa, eu sou suspeita para falar. Você atinge um público que você não estava atingindo e ele também vai atingir um público que ele não estava atingindo. Aquela parceria do ganha-ganha. Os dois ganham. Se for na linha da saúde, é quem faz um suco detox, uma sobremesa sem açúcar. Tudo isso são possíveis parcerias e produtos complementares às suas sopas. Então, você tem que ser proativa e ir atrás das parcerias para que você consiga atingir a sua meta de vendas, para que você faça a venda de uma forma ativa e não passiva. Porque postar não é uma venda ativa. Postar é divulgar, tá bom? Então, a gente tem que não cometer o erro de não vender. Uma vez uma seguidora lá do Cozinha da Cláudia me falou: eu tenho dificuldade de calcular o custo, de diluir o custo fixo do meu negócio, porque eu nunca sei quanto eu vou vender. Então, assim, gente, não dá para você começar o mês no seu negócio de sopa e falar: quanto será que eu vou vender? Se vender, vendeu. Não pode ser assim. Vocês acham que um supermercado, uma loja de rede tipo C&A, Renner, você acha que eles abrem o dia 1º assim? Se vender, vendeu. Vamos ver quanto a gente vai vender. Não, porque eles têm um super custo fixo para dar conta. Então, tem que ter uma meta. Os negócios que têm muito custo fixo para pagar, tem uma conta alta desde o dia 1º. E como é que eles vão fazer frente a essa conta alta? Com meta.
Eu fiz a sopa e o suco detox. Então, Claudineia, eu vou falar aqui para quem assistir gravada. Eu fiz a sopa, muito boa observação. Eu fiz sopa e suco detox, vendi bastante, mas o pessoal perguntava muito se eu era nutricionista. Você pode ter uma parceria. Eu também não sou nutricionista. E como que eu tenho produtos que tem o parecer de uma nutricionista? Através das parcerias. Você não precisa ser uma Nutri para vender produtos com esse perfil. Você pode fazer uma parceria com uma Nutri. Você pode fazer uma parceria com uma Nutri que vai opinar sobre o que você está vendendo ou só vai te divulgar. Tá bom? Você não tem que ser Nutri. Eu tenho alunos que são Nutris também. Se você é Nutri, ótimo. Se você não é, você procura uma parceria com uma Nutri que queira trabalhar com você. A gente está num momento muito legal, assim, aberto para parceria, né? O mundo mudou muito de 2020 para cá e hoje em dia realmente as parcerias estão muito favorecidas. Então, agora, como que eu procuro? Instagram, Google, pergunta. Ai, que legal, você está estudando nutrição, muito bacana. Eu acho realmente nutrição devia estar no ensino básico, né? A gente deveria ir para a escola e aprender a meditar, aprender a nutrição, noções de direito, né? Eu acho que a escola do futuro vai mudar muito. Então, voltando lá nas grandes redes, as grandes indústrias é a mesma coisa, né? Você vê aí essas indústrias de alimento. Os caras têm lá uma super máquina fabricando comida o tempo todo. Será que eles fazem aquilo numa expectativa se vão vender? Não. Eles fazem aquilo com meta de venda. Eles têm equipe de vendedor na rua. E como que a gente traz isso para o nosso universo de pequeno empreendedor, né? A gente vai trabalhar... Por que a parceria é tão importante para o pequeno empreendedor? Porque através dela a gente cresce sem a gente precisar estar em 20 lugares diferentes. Claudineia, eu vou trazer um dado aqui importante que vai reforçar isso aí que você está escrevendo. Você que sempre gostou muito de trabalhar com coisa fit. Eu vou trazer uns dados aqui nessa live hoje que vão reforçar isso daí. E aí, assim, pensando nesse contexto da venda, por que é mais fácil a gente trabalhar com um produto que tem fácil aceitação? Porque criar demanda é muito mais caro e demorado. O que é criar demanda? É você criar um produto ou trazer uma ideia de fora e criar o hábito no consumidor. Quem aí se lembra daquelas cadeias de loja de frozen iogurte? Aquilo não existia, né? Os brasileiros não tinham o hábito de tomar frozen iogurte. Aí uma pessoa trouxe a ideia de fora e aí virou uma moda. Foi uma moda porque depois fecharam quase todas. Eu acho que hoje em dia só tem uma funcionando. Então, às vezes, cria-se uma demanda, dura um período e depois pode ficar ou não. Pode ser só uma moda ou pode permanecer. As hamburguerias, por exemplo, elas vieram, né? Começaram a crescer em número e elas estão ficando. Estão fechando as que não são profissionais, as que não têm uma boa gestão, mas é um negócio que a princípio parece que veio para ficar. Então, tem coisas que quando você cria demanda pode dar certo. Mas qual é o problema de você ter que criar uma demanda? A gente que é pequeno é muito caro. É muito caro você ensinar o consumidor a consumir uma coisa que você está vendendo. Às vezes você tem ali um empreendedor que faz uma coisa assim muito gostosa, mas é uma receita da Iugoslávia, sei lá, de um país que nem existe mais, uma receita polonesa. Aí tem que criar o hábito no brasileiro. Isso é muito demorado e caro. Vamos ver aqui a Lucilene. Começou a fazer sopa e caldo, mas quer trabalhar com marmita fit. Eu acho que você devia ficar na sopa e no caldo, Luciene, porque eu vou falar já da praticidade. Aliás, hoje eu não vou falar disso não, mas já vou falar na semana que vem. Cultivar, eu acho que você deve voltar. Bom, eu sou suspeita para falar. Então, por que a gente deve trabalhar com produto de fácil aceitação? Porque criar demanda é caro. E aí, quando a gente tem um produto que as pessoas já conhecem, já sabem, aquilo já se encaixa na rotina dela, o ato de vender fica mais fácil. Então, às vezes, você está com um produto que você vai ter que ensinar a pessoa a consumir aquilo, vai ter que explicar como que a pessoa insere aquele produto no seu dia a dia. E as sopas são o oposto, né? A sopa é um produto que tem muita aceitação e elas têm uma vantagem do mercado não estar esgotado. As sopas são um mercado, por incrível que pareça, pouco explorado. Por quê? Agora, na estação que a gente está, todo mundo vende sopa e todo mundo compra sopa, né? É que nem vinho, né? No verão, sorvete, no inverno, vinho e sopa. Então, agora é um momento que está todo mundo comprando e todo mundo fazendo. Quando vai passando essa estação do frio, as pessoas que fazem sopa só no inverno vão deixando de lado. E aí, quem
consome sopa o ano inteiro, não tem aonde comprar. Então, assim, muita gente pergunta às vezes, sopa vende no verão? A sopa vende o ano inteiro, porque não tem muita gente fazendo o ano inteiro. Então, é um produto que já existe a demanda, e por isso é fácil você colocar uma meta e atingir a meta. No outro dia alguém falou para mim, mas aí eu vou ter que divulgar? Claro, divulgar e vender. Você conhece algum negócio que você não tenha que divulgar e vender? Não existe. Oi, Jaque, boa noite. É bom você avisar, porque eu nunca ia reconhecer o celular do seu marido. Então, tem outra coisa que é as oportunidades que são momentâneas. Nesse momento que a gente está agora de inverno, infelizmente tem muita gente de novo com a contaminação alta e tal. Isso também, eu não gosto de falar de doença, eu nunca cito isso nas lives, mas é uma coisa que é importante para abrir a cabeça de vocês. Você não vai torcer para ninguém ficar doente, mas quando tem alguém, um surto de gripe, um surto de algum vírus, de virose, e as pessoas estão em casa e precisando de um alimento para se recompor, as sopas são sob medida. Vamos ver aqui, a Cláudia Oliveira, cozinheira, trabalha em restaurante. Restaurante, eu falo muito das sopas congeladas, tá? E aí, não ter saída, assim, tem restaurante de massa que também não tem saída. Aí você tem que analisar o todo, né? Relação preço, a vizinhança, como é que é vendido para o cliente. Isso aí. Tem cliente de Manaus que vive de sopa, tá? Manaus é quente para dedéu, né? Agora vamos falar dos dados aqui do mercado de alimentos. O mercado de alimentos artesanais produzidos por pequenos produtores, ou seja, todo mundo que está aqui, cresceu 30% de 2019 para cá. O mercado de alimentos saudáveis cresceu 33% de 2020 para cá. De acordo com a empresa de tecnologia Miners, 32% das pessoas que seguem alguma dieta ou que têm alguma restrição alimentar têm dificuldade de comprar produtos. Isso é música para o nosso ouvido, vocês entenderam? 32% das pessoas que seguem alguma dieta ou que têm alguma restrição têm dificuldade de comprar produto. É o que eu estou falando das sopas fora do inverno. Deixa eu ver aqui sopa congelada não... Então, eu acho que não, depende muito de como você vende. As sopas congeladas, elas atendem uma demanda da pessoa que não quer chegar em casa e pedir um iFood, ela quer ter na geladeira. Eu vou falar de proposta de valor, mas não vai ser da live de hoje não, tá bom? Eu acho que isso vai ser na live da semana que vem. Então vamos lá. E por que eu tô falando aqui das pessoas que têm restrição, que têm dificuldade de se alimentar? Você poderia me dizer, então eu posso fazer marmita, posso fazer doce fit, você pode fazer qualquer coisa. Agora, onde é que as sopas ganham é na margem de lucro. Tem um detalhe que é meio óbvio, mas que passa desapercebido, é um dos ingredientes que mais tem na sopa, que se chama água. E por isso que as sopas têm uma margem de lucro superior aos outros produtos, tá bom? Então, a gente está falando aqui de 4 erros que você pode estar cometendo. Isso tudo que eu falei foi referente ao erro número 1, que é não estar vendendo. Então, é você, assim, postei hoje, mandei o cardápio ontem, não estou vendendo. Isso não é vender, isso é um suporte de divulgação que você tem que fazer. Vender é você ir lá fora e explorar o mercado do produto que você faz. No caso aqui, a gente está falando de sopa, e então você precisa vender, precisa ser proativo na venda, e para isso você tem que sair aí do lugar que você está e ir lá atrás dos seus clientes. Vamos para o segundo erro. Dá um golinho aqui no meu chá. Não saber o custo do que você vende. Pelo amor de Deus, gente. Não importa se é camiseta, sopa, comida, um automóvel. Não tem como você ter um negócio e não conhecer o custo daquilo que você vende. Isso é um erro, por incrível que pareça, muito comum, e não é só de quem está começando. Muita gente gosta de fazer conta de cabeça, de pensar só no faturamento, de pensar, não, eu vou vender. Há pouco tempo atrás eu falei com um empresário que tem um negócio, e eu perguntei para ele, como é que você calculou o preço dos seus produtos? Ele falou, eu olhei o pessoal em volta. Tipo assim, tem gente que não é pequena não e que comete esse tipo de erro. Não tem como você ter um negócio lucrativo, você viver do seu negócio se você não conhecer o custo. Isso é a diferença entre você ter um negócio e você vender alguma coisa.
tá? Quem tem um negócio conhece seus custos. É a diferença entre você ser amador e ser profissional. Eu já fui amadora. Quando eu fazia eventos, quando eu tinha buffet, lá no começo, muitas vezes eu saía para escolher material, né? Ia numa empresa de louça para escolher material para um evento. Quando chegava lá, eu pegava o meu cardápio e começava a olhar o material e pirava assim, eu vou alugar aquilo, dobra o buffet, faz mais. Eu pensava só no visual final, na satisfação do cliente, na beleza do evento. Aí na minha cabeça eu pensava, esse evento eu cobrei 40 mil reais. Então tudo bem eu gastar tanto de louça. Eu não fazia o custo. E aí no final o cliente ficava feliz da vida, os convidados ficavam extasiados e eu ficava ali com o pires na mão. Não sobrava quase nada e às vezes não sobrava nada. A gente comete esse erro muitas vezes porque a gente concentra a nossa energia em entregar um produto bom. Então a gente fala, qual é a atividade fim da minha empresa? Vender uma sopa gostosa. Então, o que eu tenho que me preocupar mais em fazer a sopa gostosa? Aí a gente deixa para lá o custo do produto, a gente deixa para lá o custo da embalagem, a gente faz uma conta de cabeça e fala, não, vai dar sim. E aí muitas vezes o dinheiro entra, o dinheiro sai, o dinheiro entra, o dinheiro sai, e a gente até tem uma sensação de que tá ficando alguma coisa, será que tá, será que não tá? A gente tá ali gerando dinheiro e aí o dia é muito corrido e a gente acaba não sentando para calcular o custo. Então isso é um erro muito comum. Tem pessoas que falam assim, Cláudia, mas se eu atualizar o preço, ninguém mais vai comprar. Outras falam assim, mas eu já tenho tanto trabalho, como é que eu não vou fazer conta? E aí eu fico pensando assim, tá tudo bem, você quer trabalhar de graça, ou você, porque eu falei aqui, o primeiro erro não vender. Só que se você vender sem saber se você está com o custo certo, você pode continuar ali com dificuldade no seu negócio de dinheiro. Então você tem que vender. E você tem que vender conhecendo o custo daquilo que você vende. E com sopa é muito fácil você ir ajustando. A sopa permite que você faça um cardápio bem sazonal, que você tire fora aquilo que está caro. Eu falei disso aqui, tem uma semana nos stories que eu tirei férias. E quando a gente está fazendo compra todo dia, os aumentos, né? Quando a gente vai no mercado até para casa, você vê um aumentinho ali de centavos, de R$1, e você às vezes não percebe tanto. Quando a gente tem um negócio, tem que botar isso em planilha. Como eu fiquei 18 dias sem ir no mercado, quando eu voltei eu falei, meu Deus, né? Aumentou tudo. Só que aí, se a gente faz comida assim, com proteína, arroz, não tem muito o que disfarçar. É aquilo que tá ali. E com a sopa a gente consegue buscar o legume, o tubérculo que tá com preço melhor naquela semana e fazer um cardápio sazonal. Ô Ju, com certeza, isso faz parte do... que não é o tema da live de hoje, mas é claro que a gente tem que informar, dar muitas informações sobre o que a gente vende, né? Isso, inclusive, eu fiz uma live, acho que foi semana passada, sobre o que postar nas redes sociais. Informações sobre o produto é uma coisa que a gente precisa e deve postar e informar o cliente o tempo todo. Como descongela, a vantagem de ser congelado, mostrar o valor, aquilo que eu falei ainda há pouco, a proposta de valor daquilo que você está vendendo. Qual é o valor de você ter uma sopa congelada no seu freezer? O valor é você ter o seu jantar pronto em 5 minutos. Então, quando a gente... isso não é criar demanda, isso é mostrar para o cliente o valor daquilo que você está entregando para ele. Aí ele não vai comprar uma sopa, ele vai comprar o jantar dele pronto em 5 minutos. Então, vamos voltar aqui para o não calcular o custo. Então, esse erro, assim, não tem como escapar disso, tá? Você tem que fazer isso preferencialmente em planilha, porque é mais rápido, tem que atualizar a sua planilha de custo, tem que manter o seu custo atualizado para você saber o quanto você está ganhando. Tem que atualizar sim, uma vez por semana. Você não vai atualizar todo dia porque você não vai subir preço todo dia. Mas a vantagem de você trabalhar com sopa é que você vai lá na ficha técnica e, por exemplo, supondo que um ingrediente tenha subido muito. A cenoura há uns meses atrás, a cenoura andou a R$14. Você vai ver o impacto daquilo na sua ficha técnica, entendeu? Se for uma sopa que for só cenoura, o impacto vai ser maior. Mas se for uma sopa que leva 20 gramas de cenoura e o restante não aumentou tanto, você vai ver que o impacto não é tão grande. Por isso que você tem que controlar através de uma ficha técnica. Quando você não controla o custo através de uma ficha técnica, você pode até ter uma impressão de que o impacto daquele aumento é maior do que foi na realidade. Tá? Então, por isso que é importante não saber o custo, é um erro grave, e isso impacta diretamente quanto você está ganhando. E até assim, para quanto eu tenho que aumentar?
Quem não faz custo, quem não tem controle do custo, em geral fala, ai, tá na hora de aumentar porque tudo aumentou muito. Aí a pessoa vai no mercado e fala, a batata doce hoje está 25% mais cara, então eu vou aumentar o meu preço em 20%. Não, você vai lá na sua ficha técnica e vê, bota os valores atualizados. A água, por exemplo, no caso da sopa, não vai ter esse aumento, né? O sal não vai ter, tem muitos itens que não vão ter esse aumento. Um ou outro vão estar com aumento muito grande. Aí você vai lá na sua ficha técnica e vê o impacto daquilo no seu CMV, no seu custo de mercadoria vendida individual, que é o que vai gerar o seu preço de venda mínimo, tá bom? Então, cada centavo que você gasta para produzir as suas sopas, ele tem que voltar para você acrescido do seu lucro, tá? Isso se você gastou R$100, você tem que ter de volta os R$100 acrescido do lucro. E você só vai conseguir acompanhar isso se você tiver o seu custo apurado. Senão você não vai saber. Ah, eu gastei R$100. Aí você misturou ali as finanças pessoais, pagou ali, comprou um leite, comprou não sei o quê. Você não sabe exatamente qual foi o seu custo, tá? Boa noite, Rita. Marival, do tipo de embalagem, na realidade tem vários, tá? Vai depender um pouco para quem você está vendendo, quem é o seu público-alvo. A embalagem mais super legal, top das galáxias, é a embalagem sustentável. Mas isso deixa o preço final da sopa mais alto. Tá? Se você usar uma embalagem acartonada, aquele bercinho de papel acartonado ou copo mesmo, isso vai impactar no seu custo de mercadoria vendida individual. E aí o seu preço de venda vai ficar mais alto. Aí você tem que analisar para quem você vai vender. Você vai vender para um tipo de pessoa que valoriza a sustentabilidade, que está de olho no empresas que ajudam a preservar o meio ambiente, ou você vai vender, vai disputar por preço. Você está numa região que você tem que vender barato. Se você tem que vender barato, você tem que ir atrás de uma embalagem barata. Para as congeladas, tem que ser ou papel acartonado ou plástico livre de BPA, tá bom? Oi, Renata. O investimento para você montar uma soparia, ele é bem baixo, assim, às vezes até você começa com o que você já tem em casa, tá? Eu vou falar disso mais no evento do dia 7, então fica de olho, eu não quero aprofundar nisso aqui hoje, porque senão não vou conseguir falar do tema que eu separei aqui para vocês, mas dependendo de como é a sua cozinha de casa, você às vezes nem precisa comprar nada inicialmente. Logo que você começar a crescer, começar a vender ali 30, 40 sopas, você vai precisar de um liquidificador maior, mas você pode até trabalhar com mixer, processando as sopas direto na panela, antes de comprar um liquidificador semi-industrial. Tá? O investimento basicamente são panelas, o freezer e um equipamento de liquefazer as sopas, tá bom? Eu vou falar disso mais profundamente no evento do dia 7. Então vamos lá. Terceiro erro. Vocês estão fazendo perguntas, podem continuar fazendo, eu saio e volto do tema, tá bom? Terceiro erro é você não buscar saber as necessidades dos seus clientes. Às vezes a gente é um pouquinho egocêntrico, sabe? A gente faz uma coisa que é gostosa e a gente fala, essa é a minha receita, eu vou fazer desse jeito e é assim que é bom, assim que meus amigos gostam, assim que a minha família gosta. E quando a gente vai vender um produto, a gente precisa entender um pouco o nosso consumidor. Isso varia muito pelo Brasil afora, né? Porque tem regiões que apreciam uma comida mais apimentada, tem regiões que não. Então não dá para eu afirmar para você que faça assim ou faça assado. Isso vai depender da região que você mora. No meu caso, quando eu comecei minhas primeiras receitas, muitas levavam pimenta. Eu amo pimenta, então eu achava assim, uma sopa de batata com fungo tem que ter uma pimentinha, uma sopa de tomate tem que ter uma pimenta fresca. Para mim, a pimenta era uma coisa natural. E aí os clientes começaram a me falar, as pessoas têm medo de pimenta, sabe? Não digo lugares que são que todo mundo come pimenta, mas em geral a pessoa tem medo. Quando você diz que leva pimenta, o cliente fala, putz, será que vai arder muito? Será que é muito forte? Aí a pessoa tende a pedir para não pôr pimenta com medo, ela prefere pôr na casa dela. E aí, conversando com os meus clientes, eu fui descobrindo que quando as pessoas falavam não quero porque tem pimenta, não é que elas fossem alérgicas ou que elas não gostassem, elas tinham medo de ser fora da dose que elas estão acostumadas. E aí o que eu fiz? Eu tirei a pimenta das sopas. Pensei, a pessoa chega em casa, moe a pimenta e adiciona. E quem não gosta, não bota. Ai, Cláudia, mas aí você vai ficar cedendo e fazendo tudo que as pessoas querem?
tudo não. Eu não vou me afastar dos meus valores, da minha proposta de valor. Se uma pessoa falar, faz uma sopa mais aguada para ser mais barata, eu não vou querer fazer. Eu vou ficar dentro da minha proposta de valor. Mas eu tenho que escutar o que as pessoas estão falando. Se as pessoas estão me dizendo, eu não vou comprar uma sopa com pimenta porque eu tenho medo, eu não vou insistir em colocar pimenta. Né? Porque afinal de contas o meu negócio é de sopas, não é de sopas com pimenta. Então a gente tem que escutar. Isso é um erro que, por incrível que pareça, é bem comum. Não estou falando para você pegar e atender todas as possíveis alterações. Eu vou fazer tudo que o cliente pedir. Não, você vai fazer o que está ao seu alcance. Eu costumo ensinar no curso que tem coisas que você pode adicionar no final. Então, por exemplo, tem uma cliente, senhora de idade, que não come temperos fortes. Aí o que ela vai fazer? Ela tem uma sopa de abóbora com gorgonzola. Ela vai pedir sem o gorgonzola. É fácil. Você está invasando a sopa de abóbora, vai pegar uma e vai tirar o gorgonzola. Uma sopa de batata com creme de fungo. A pessoa não gosta de fungo. Você pode tirar o fungo, não tem nenhum problema. Você pode colocar um queijo nessa sopa da pessoa. Você pode fazer pequenos ajustes na sua cozinha para atender os seus clientes, sem sacrificar a sua produção. O sal foi outra descoberta que eu fiz, porque eu antes colocava sal em todas as sopas. Aí começou a ter uma época do buffet que eu fiz o camarim da Xuxa, e a Xuxa nunca comeu sal. E aí foi que eu aprendi, né, como é que tem gente que realmente não come sal por questão de saúde e de filosofia. A alimentação dela era toda sem sal, e nessa época eu comia muita coisa sem sal também, porque provava que eu cozinhava para ela. Então, aí as pessoas começaram a falar, pode fazer com pouco sal? Pode fazer com sal reduzido, mas o que é pouco sal? É meio grama, 0,2? Aí eu resolvi criar uma linha de sopa zero sal. E aí foi muito legal, porque atende uma faixa de pessoas que são os hipertensos, as pessoas que têm medo do sal, né? Que compra uma sopa e fala, putz, e se tiver salgada demais? Muita gente passou a pedir a sopa zero sal. O que custa isso numa produção? Nada. Até porque eu oriento dentro do curso a você colocar o sal no final por uma questão de evaporação, né? Quando você bota o sal enquanto a sopa está cozinhando, se você perder ali a mão um pouquinho, a sopa pode ficar salgada. E no caso, se você adicionar no final, você pesou o preparo, tem o sal pesado e não vai ter erro. Então, isso é outra... E como é que eu soube disso? Conversando com as pessoas, conversando com o cliente. Então, é um erro comum. Isso é eu estou trazendo coisas bem óbvias hoje, que tem gente que nem encara isso como um erro, mas isso pode levar um negócio para um lado errado ou impedir um negócio de crescer. Você não ouvir o seu cliente, não entender as necessidades, não entender o mercado onde você está inserido, né? As pessoas estão pedindo mais sopas com menos calorias. As pessoas estão pedindo para você fazer uma linha keto, você fazer uma linha low carb. Low carb é diferente de baixa caloria, né? Como é que você vai atender isso? Se as pessoas estão te pedindo, é porque tem demanda. Lembra que eu falei ainda há pouco de você não precisar criar demanda? Quando o cliente te pede, quando eu comecei a vender sopa em embalagem de 800 gramas, foi pedido de cliente. Você não pode fazer uma embalagem maior, porque eu janto com meu marido, eu janto com meu filho, eu janto com minha mãe, e a pessoa queria ter uma sensação de estar economizando, de estar comprando uma embalagem família. Posso. O que aconteceu? As sopas embalagem tamanho família começaram a vender muito. Então a gente tem que conversar com o cliente, né? Ir batendo papo, pedir um feedback e ouvir o que o cliente está querendo. Então a gente junta, a gente ouve o que o cliente quer, a gente vende de uma maneira proativa, a gente sabe o custo, isso tudo vai somando para você ter um negócio estável, saudável, que vai te dar lucro e do qual você vai poder viver. Tá bom? Então vamos lá para o quarto e último. Tem mais uma coisa que eu vou acrescentar aqui. O que acontece, é super importante, eu até anotei para não esquecer de falar. O que acontece quando você atende às necessidades das pessoas? Sopa é um produto trivial, né? Sopa é um produto trivial, mas quando você atende à necessidade do seu cliente, você passa a ganhar por isso. A pessoa passa a entender que você presta um serviço diferenciado. E sabe aonde que isso vai refletir depois? No seu preço de venda. Isso é super importante. No restaurante tem um cliente alérgico ao pimentão. O pimentão, às vezes, é alergia ou então é ódio mortal, igual o coentro, né? Coentro é um tempero que eu parei de usar como tempero em geral. Tinha sopa de abóbora com coentro, ok, para quem ama coentro. Mas temperar coisas com coentro, eu parei de temperar também, porque o coentro tem uma curiosidade gastronômica, ele tem uma enzima que as pessoas ou gostam muito ou não suportam, e pimentão também. Então não é uma coisa que você fala, não
gosto mais ou menos. No geral, a pessoa adora ou não suporta. Então, são ingredientes que a gente deve evitar usar no meio de muitos outros. Você pode ter um produto ali, a base de pimentão, para quem ama, com muito coentro para quem ama, mas evitar usar no dia a dia para temperar a base da sopa, porque vai ter rejeição por parte das pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. O quarto erro que eu separei para hoje. Será que alguém desconfia? Quarto erro é você não ter um método de trabalho. Você acordou, assistiu aqui essa live e falou, eu vou fazer sopa. Aí você vai lá na internet, baixa umas receitas e tal, começa a vender. Assim, sem um propósito, sabe? Sem um método. Você começa a vender ali, vou vender. Não é, vai dar errado? Não, às vezes pode até dar certo. Você vai assim cometer muitos erros e depois pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas quando a gente faz uma coisa pensando em ter um negócio, a gente não pode fazer dessa maneira assim descompromissada, sabe? Uma coisa é você ir para a cozinha da sua casa e fazer uma comida para você, para sua família, para os seus amigos. Fazer até uma coisa para vender de forma assim ocasional. De vez em quando eu faço uma fornada de alguma coisa e vendo. De vez em quando eu faço isso. Pode ser para complementar a sua renda e tal. Mas se você quer ter um negócio para viver dele, você precisa ter um método de trabalho. Você precisa se organizar. Eu vou trabalhar quantas vezes por semana? De tal a tal dia? 2 vezes? 3 vezes? Não, vou trabalhar só final de semana porque eu tenho meu emprego, vou fazer isso aqui por enquanto para complementar a renda. Não, eu estou desempregada, eu vou começar um negócio novo. E aí o que eu vou fazer na segunda? O que eu vou fazer na terça? O que eu vou fazer na quarta? Da onde virão os meus clientes? Para quem que eu vou vender? Onde é que eu vou comprar embalagem? O custo, isso e aquilo. Tem um método de trabalho. Isso é porque às vezes a pessoa começa a fazer uma coisa e fala... Por isso que eu falei aqui com a colega que falou, pode ser que onde ela trabalha não dá certo e tal. Às vezes a gente bota um produto para vender sem método, sem propósito, sem nada. Eu botei para vender. E aí pode dar certo, pode não dar. E às vezes não dá, não é porque você não nasceu para empreender, não é nem porque o produto é ruim, é porque você fez isso de uma forma assim meio largada, assim, eu vou tentar vender, vou vender para os vizinhos, vou botar um folhetinho aqui nos caninhos do meu condomínio, vamos ver se sai. Um negócio, assim, você pode até conseguir vender e entrar um dinheiro lá no seu caixa, mas será que você vai conseguir contar com o seu negócio para viver? Lembra que eu falei lá do primeiro, né? O primeiro erro, não vender. Você abriu o negócio dessa forma, você não tem uma meta, você não fez o seu custo, você não sabe para quem você vai vender. Como que você vai desenvolver o seu negócio? Como é que você vai criar inovações dentro do seu negócio? O que é criar inovação no negócio de sopa? A inovação passa pela embalagem, por receita, por composição, por atender restrição, por atender uma dieta nova, por fazer pacotes para pessoas com necessidades específicas. Tudo isso é inovação dentro de um negócio. E pode ser de um negócio da fábrica da Audi ou um negócio de sopa. Mas quando você abre assim, vou fazer para ver no que vai dar. Você não está usando um método de trabalho, você não tem um propósito aonde você vai chegar com o seu negócio e muitas vezes não dá certo por isso. Às vezes o pessoal me manda inbox ou aqui ou lá no Instagram de gestão, as pessoas falam, eu fiz uma época, mas aí não deu certo, eu desisti. Não deu certo por quê? Né? O que você não fez para o seu negócio não dar certo? Não é nem o que você fez para a pessoa falar, eu fiz uma sopa gostosa. Tá, e o que você não fez, né? Será que você fez um plano de venda? Será que você foi atrás de parceria? Será que você fez o custo das suas sopas? Será que você mapeou a região à sua volta para ver para quem você podia vender? Será que você buscou aonde você podia propagar o seu negócio? Esses dias uma aluna me mandou uma mensagem falando que ela estava pensando em vender por litro. Eu achei super legal, ela já visualizou, eu falo isso dentro do curso, mas geralmente ninguém vai muito para essa área. Na região que ela mora tem cafeterias, tem mercado que não tem cozinha, então ela foi lá, prospectou e ela vai vender galão. Ela ligou para tirar uma dúvida em questão de custo, então ela viu outro segmento, ela não vai vender a sopa individual, ela vai vender para uma pessoa que vai revender. Isso é vender, sabe? Isso é você botar ali um método no seu negócio.
É, Marival, tá vendo? É assim mesmo. Então, vamos recapitular. Assim, tem uma coisa importante aqui que eu anotei para falar com vocês. Eu falo aqui, às vezes, em outros empreendedores de sucesso, né? E eu gosto muito do Abílio Diniz, né? Eu acho que ele é realmente um empreendedor para a gente se espelhar. E ele fala que a gente tem que tirar o maior número de coisas possível do acaso. A gente tem que, o que a gente puder controlar e planejar, a gente tem que controlar, porque já vai ter o acaso nas coisas que a gente não tem controle. Então, quando a gente tem um negócio, a gente tem que, o que a gente pode controlar? A gente pode controlar o custo, a gente pode controlar a nossa meta de venda, a gente pode controlar o nosso cardápio, a gente pode controlar a forma que a gente se comunica com o cliente, aonde que a gente vai buscar clientes. Tudo isso são coisas que você pode planejar, executar e ter um certo controle. Então, por que não? Se a gente pode ter controle sobre algumas áreas da nossa empresa, por que a gente vai abrir mão de ter esse controle e vai deixar na mão do acaso? Já tem as coisas que vão estar na mão do acaso, né? O pneu da moto furou, o motoboy não veio trabalhar, alguma coisa, o fornecedor não entregou, tudo isso aí já vai pegar a gente ali no meio do caminho de surpresa. Então, por que não a gente controlar o resto, né? Por que não a gente, de fato, buscar, botar ali aquela energia para manter o negócio sob controle? Porque aí, qual é a consequência disso? A gente vai entender melhor o resultado, a gente vai saber, não, eu plantei isso aqui, eu vou colher isso daqui. Entendeu? Isso é super importante. O que é, aonde que a gente pode manter? Recapitulando, nos custos, na captação de cliente. Isso tudo são coisas que a gente tem sob controle, tá bom? Então, os erros de hoje foram não vender, não saber o custo daquilo que você vende, não estar conectado com a necessidade dos seus clientes, das pessoas para quem você está vendendo, e não ter um método de trabalho. Começar um negócio assim, tô vendendo. Esses 4 erros, se você repassar isso aqui, eu vou deixar essa live gravada porque ela faz parte do aquecimento. Então, sempre que tem um evento, essas lives de aquecimento eu costumo deixar gravada para as pessoas que chegam no final poderem assistir. Se você passar por esses 4 erros, você vai perceber que tem coisas aqui que possivelmente você está cometendo, está mais ou menos cometendo. E se você der um pente fino aqui, na parte das vendas, na parte do custo, na parte de você se conectar com a necessidade das pessoas para quem você está vendendo e do seu método de trabalho, se você passar um pente fino nisso, daqui a 10 dias, eu te juro que o seu negócio já vai ser outro. Porque isso são coisas que a gente deixa, principalmente esse último, né, não ter um método de trabalho, isso é uma coisa muito comum, porque quem gosta de cozinhar, em geral, fala assim, eu cozinho super bem, logo vou ganhar dinheiro com a minha comida. Não é bem assim, tá? Você cozinhar bem é importante. Vou te dizer assim, é mais importante você ter o padrão da sua receita do que você mesmo ir para a cozinha, porque quando o seu negócio cresce um pouco, se for só você a cozinhar, você está enrascado. Então, a história é você cozinhar bem, você passar isso para um padrão, para uma ficha técnica e para depois o seu negócio poder crescer, tá? Então, isso é fundamental para o negócio estar estruturado e poder crescer. Tá bom, pessoal? Vocês têm mais alguma pergunta? A nossa próxima live de aquecimento é na quinta-feira. E o tema é... Maior dúvida de vocês. O tema é por que é importante você saber precificar para ganhar dinheiro com seu negócio de sopa. Precificação envolve estratégia e envolve custo, tá? Precificação não é só você... fazer o custo é uma coisa. Precificar o que você vende envolve também a estratégia. E esse que vai ser o tema da live, tá? O que é a estratégia, o que é a precificação e por que é importante você conhecer isso para você poder ganhar dinheiro com o seu negócio. Esse é o tema, então, de quinta-feira. Que bom cultivar de cogumelos, eu adoro cogumelo. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, dizer que eu estou honrada de vocês estarem aqui, poder, enfim, ter essa troca com vocês aqui. E eu vou deixar a live gravada para quem chegou no final. Quem tiver pergunta, manda lá no direct do Instagram. Alguns de vocês aqui têm o meu WhatsApp, pode mandar também pelo WhatsApp, tá bom? E a gente vai se ver de novo, então, na quinta-feira. Obrigada, tá, meus queridos? Beijo para vocês todos, boa noite. Eu já vou tomar uma sopinha. Eu fiz um Reels aqui no outro dia, fiz uma sopa de abóbora com peixe de coentro. Bem congelei, né? Agora...
A sopa tá lá fora do freezer desde que eu comecei a live. Eu vou já lá aquecer e vou botar aqui nos stories para vocês verem a minha sopinha porreta de abóbora com muito coentro, porque eu sou da turma do coentro. Eu sei que tem o pessoal do fora coentro, mas eu sou partidária do coentro. Então vou lá tomar minha sopinha, tá bom? Que bom, Marivaldo, que você gostou. A gente se vê então na quinta-feira. Então um beijo e até quinta-feira. Obrigada, pessoal.